Boa noite, pessoal. Boa noite, Pablo. Boa noite, Matheus. Gostaria primeiro aqui, antes de dar a palavra para vocês, só pedir para o pessoal aqui que estiver assistindo a gente, dar um like aqui no nosso vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso aí, vamos junto. Boa noite, Matheus. Boa noite, Douglas. Ai, meu coração. Cara, foi difícil hoje, né? Hoje foi complicado, cara. Quando os caras empataram, até mesmo antes da gente fazer o segundo gol ali, eu pensei mesmo que a gente ia tomar uma virada, cara, porque eles tiveram uns lances muito perigosos ali. Até o Traoré, quando chutou ali, que a bola desviou, escanteio, eu falei, mais uma jogada aérea. Cara, era tudo que eles queriam, né? Mas vou colocar aqui já as perguntas aqui pra gente debater. E vamos começar aí pelo Pablo aí, para abordar aí o que você acha desse placar final aí. Foi um placar mentiroso, na sua opinião? Não, eu achei um placar justo. Eu vou explicar o porquê. Cara, como eu abordei na live de ontem, eu vou ressaltar de novo que o City, ele é um time que ele controla o jogo. Ele tem o jogo nas suas mãos o tempo todo. Entendeu? Ele dita o ritmo do jogo. Então, se o adversário ataca, é porque ele permite. Se o adversário se defende, é porque ele ataca. Ele controla a posse de bola. Ele controla a quantidade de passes. Ou seja, o City é o time que joga, vamos dizer assim, na estratégia dele. Na estratégia dele, ele domina o jogo. Já é do DNA do City, entendeu? O time mantém a bola ali, ataca, dá aquele start no início, na entrada da área. Quando consegue o gol, geralmente os jogadores dão uma descansada ali, entendeu? Joga mais no meio, o time dá uma recuada, dá mais campo para o time adversário tentar sair um pouco e tirar o congestionamento lá de trás, né, a retranca. E o City é senhor do jogo, cara. Eu não vi até agora um adversário que pudesse propor o jogo, casa lá e cá. Tudo que aconteceu, os gols levou, um lance mais de perigo que a gente levou, foi por conta da abordagem do City durante o jogo. E foi a mesma coisa hoje. O City ele começou ali para cima, atacando, buscando jogadas, e quando conseguiu o gol, deu uma blitzinha ali, mas deu lá uns 15, 20 minutos. O time um pouco, o Wolves tentou sair um pouco para atacar a gente também, para sair da pressão, e a gente foi controlando a bola. Tinha um determinado momento do jogo que o City tinha 265 passes contra 269 passes contra 65 dos caras. Entendeu? Então, assim, eu não vejo como um placar mentiroso, porque o City, ele fez o gol e descansou. O fato é que você abordou ontem, Douglas. E estava com receio dessa questão do City ter tomado um gol por conta de como o time ia se comportar, né? Tanto é que quando tomou o gol, o time deu um meio que um apagão, assim, ele ficou desnorteado. E depois o time se reconcentrou de novo, voltou ao que era e voltou a dominar o jogo. Mas o City foi merecedor do placar, o time buscou o gol, tivemos um gol anulado no finzinho do primeiro tempo com o Laporte, mas tivemos a última oportunidade do primeiro tempo com o Bernardo, que quase fez o segundo gol ali. Acho que se faz aquele gol, o Wolverhampton ia voltar desnorteado para o segundo tempo. Entendeu? Aquele gol foi a luz no fim do turno dos caras. E deu uma acendida ali, deixou o jogo um pouco mais equilibrado. Naquele momento ali eu pensei que o time ia se desconcentrar, ia dar um apagão completo e os caras iam conseguir aproveitar esse momento e virar o jogo. Mas o City conseguiu novamente se recompor emocionalmente, conseguiu trabalhar a bola e conseguiu, com calma e paciência, assim como foi o jogo todo, fazer os gols. E depois que o terceiro gol saiu, aí o Wolverhampton já estava na lona, então as portas e não tinha mais o que fazer. Mas foi merecedor sim do placar. Ele jogou bem e as oportunidades não saíram antes, porque o goleiro também foi muito feliz no jogo de hoje. O Patrício pegou muita bola ali. Se não fosse essa questão também, a gente teria um placar mais elástico no jogo de hoje.
E aí, Matheus, o que você achou, cara? Boa noite, Douglas. Boa noite, Pablo. Não foi mentiroso, não. Foi justo. Porque quando nós fizemos o primeiro gol, só era a gente jogar. O Wolves praticamente se limitou o primeiro tempo todo a se defender e meio que perder de pouco. Entendeu? Principalmente até mesmo pela questão da própria escalação. Que eu até abordei ontem aqui no canal, na nossa live, que eu achava que iria jogar o Willian José, né, no comando de ataque. Acabou jogando o Roever, eu acredito, na ala direita. O Nelson Semedo foi adiantado para fazer uma dupla com o Pedro Neto, e o Adama estava ali praticamente isolado no ataque. Então, no primeiro tempo, houve só se defendeu. O Patrício salvou a cabeçada do Bernardo no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, a única coisa que o Wolves fez o jogo todinho foi aquele cruzamento lá no gol do Cody. E a gente perdeu ali o controle do jogo ali por alguns minutos ali, mas no geral nós fomos os senhores do jogo. Nós tivemos praticamente o domínio da partida inteira, de modo que o Wolves, em momento algum, mesmo depois das alterações feitas pelo técnico português no Espírito Santo, nós parecíamos, ou dava a pinta de que a gente poderia tomar o segundo gol. Isso aí. Entendi. Eu coloquei essa pergunta porque eu vou fazer um adendo aí. Esqueci de dizer que essa partida foi uma partida adiada, né? Ela para acontecer na 29ª rodada, e foi adiada por conta da final da Copa da Liga contra o Tottenham, que seria agora no mês de fevereiro, mas foi passada para abril, né? Contribuindo um pouco com a análise que vocês fizeram e até pegando um pouco do que vocês falaram, eu achei que o placar não foi mentiroso, mas ao mesmo tempo foi elástico, se a gente for entender o contexto da partida, né? Por exemplo, até os 80 minutos a gente estava empatando em 1-1, foi quando o Gabriel Jesus marcou o segundo gol. Ali a gente estava muito nervoso, né? Pelo menos eu estava muito nervoso, porque 2-1 é como 1-0, né? Qualquer ataque, qualquer cagada do adversário, eles podem marcar, porque eles são muito perigosos, não só no contra-ataque, mas também nas jogadas aéreas. E antes mesmo do Gabriel marcar ali, se a gente parar para pensar, teve um contra-ataque ali que o Traoré puxou, ele finaliza, a bola resvala no Rubem Dias e vai para escanteio. Ali eu já pensei, poxa, mais uma jogada aérea, tudo que eles querem, né? E logo em seguida o Gabriel fez aquele gol lá, né, com o cruzamento do Walker, que até me surpreendeu, né, porque ele dificilmente faz jogadas assim, né, de profundidade na linha de fundo. Normalmente quem faz isso são os pontas, o Walker segura mais, mas ele se lançou ao ataque. Quando ele cruzou a bola ali, a gente deu a sorte da bola bater ali no zagueiro, sobrar para o Jesus livre, e aí ele foi e empurrou a bola para o gol. Mas contribuindo com o que o Matheus falou, realmente o City foi o dono do jogo. No primeiro tempo, achei até que 1-0 ficou barato, a gente poderia ter feito mais um gol, né? Contamos ali com um azar de milímetros ali no gol do Laporte para ser invalidado o gol, né? Lance por impedimento ali, foi uma questão assim de centímetros mesmo. E para você ver como foi o prognóstico, né? O Guardiola saiu irritado porque ele sabia que a gente tinha que ter feito pelo menos mais um gol, né? Eu acho que a equipe ali na metade do primeiro tempo perdeu um pouco o ímpeto de atacar, controlou o jogo de uma forma até burocrática, né? Acho que a gente poderia ter acelerado mais, tentado alguma coisa mais até para fazer o segundo gol. Já no segundo tempo ali, cara, eu achei que a equipe começou bem, né? Logo no começo do jogo o goleiro dele se destacou muito. O De Bruyne me mete aquele chute de canhota ali, cara, o goleiro agarrou, achei, cara, sinceramente eu acreditava muito que ia ser gol, cara, o cara fez uma defesa espetacular ali. Aí logo depois o Mahrez finaliza também, ele vai e agarra, eu pensei, caramba, o goleiro começou a agarrar tudo, não vai entrar essa bola, aí me vem o contra-ataque, a equipe ficou nervosa, né, até na entrevista pós-jogo aí, o Guardiola falou que por 5 minutos a equipe parecia ter perdido o controle da partida, né? Equipe muito nervosa, muito insegura, concedendo contra-ataques bobos, perdendo bolas lá na frente de maneira afobada. O próprio Rodri
que na minha opinião foi o culpado ali pelo gol de empate, né? Ele comete uma falta boba ali, quando tinha um jogador do City ao lado dele, se eu não me engano, eu acho que era o Cancelo, e na cobrança de falta ali, ele perde na velocidade, né? Na cobrança de falta ele perde a jogada ali e o cara cabeceia sozinho para fazer o gol de empate. Então até aquele lance ali, o Rodri estava fazendo a partida perfeita, né? Foi inclusive o passe dele ali para aquele lance do primeiro gol do City, que foi um gol contra. E depois ele começou a perder muitas bolas no meio campo. Todos os contra-ataques do Wolves começavam com roubadas de bola em cima do Rodri, né? Então, parando para analisar nesse contexto geral, o 4-1, ele, no começo do jogo, o nível que o City apresentou era para fazer um placar tranquilo, mas como a gente sofreu até os 80 para fazer o segundo gol, eu acho que no final do jogo a gente deu um pouco de sorte também, né? Aí os caras perderam a bola ali logo na saída de bola, um pouquinho depois do gol do Jesus, os caras perderam a bola. Aí o Mahrez aproveitou ali uma sobra do Sterling que tentou cortar para a esquerda e empurrou a bola para o gol. Depois, no finalzinho do jogo já, o Jesus vai e faz aquele gol. Até pensei que também estaria impedimento, porque o Jesus é mestre em ficar impedimento, né? Mas parece que ele tem melhorado nesse quesito. E aí o 4-1, quem pensa que foi um jogo fácil. É por isso que a pergunta aqui é se foi um placar mentiroso. Mas não foi, não. Muito pelo contrário. O jogo foi bem complicado pro City. E a gente poderia até mesmo ter perdido o jogo, cara. Porque depois que eles empataram ali, eles começaram a ter muitos contra-ataques, assim, rápidos, muitos contra-ataques. E a equipe parecia estar cansada na volta. Eu vi que teve um contra-ataque ali que foi 5-3. Não sei se vocês lembram. Sim. Por 5-3 ali, eles conseguiram perder aquela oportunidade de fazer o gol. Eu falei, caramba, a gente tá pedindo pra tomar a virada, pedindo pra tomar a virada. Deixa E graças a Deus aqui. Parece que vai começar o jogo aqui do Carioca, hein? Que empolgação, né? Que empolgação aqui, né? Mas é hoje o. Cara. Demos muito azar hoje, cara. Mas graças a Deus a gente saiu com 4-1, cara. E a gente manteve a liderança aí. Agora é secar amanhã os adversários, né? E pro jogo de domingo vai ser um jogo saboroso para mim, né? Porque a gente vai chegar com toda a tranquilidade do mundo. Enquanto os caras, se eles quiserem beliscar qualquer coisa, eles vão ter que vir para cima. E é tudo que o City quer, cara. Tudo que a gente quer é que eles venham para cima mesmo. Eles se abram e que a gente explore muito bem o contra-ataque aí. Mas. Levanta aí, pode levantar. Não, fica à vontade. Para vocês cortarem. Gol contra Everton, a gente tomou. Gol contra Everton, a gente tomou gol. Tomamos o gol contra o West Ham, tomamos gols contra o Wolverhampton. Defesa, o que está acontecendo com a defesa? Com a análise de vocês, as viram a defesa, o Ederson está há muito tempo assistindo o jogo, está perdendo a concentração. O que está acontecendo com a defesa ali? Cara, na minha opinião, eu acho que, na verdade, a defesa continua tendo uma boa média de gols sofridos, né, cara? Eu acho que foi uma questão mesmo de infelicidade, né? Se você parar pra pensar, eles não tinham tido nenhuma oportunidade até aquela cobrança de falta, né? Eu acho que contra o West Ham, realmente a equipe não foi bem, né? Como um todo, mas hoje eu acho que foi mais uma questão de fatalidade do que erros propriamente ditos, né? Eu acho que aquela falta ali do Rodri foi afobada, né? Acho que ele poderia ter evitado aquela falta boba. Mas se a gente parar para analisar o contexto até aquele minuto que eles fizeram o gol de empate, a gente estava fazendo uma partida perfeita, cara. Essa é a minha avaliação. Matheus. É a mesma avaliação do Douglas também. Não passa propriamente por alguma falha, algo do tipo. Somente contra o West Ham mesmo, que teve alguns buracos no meio campo e na lateral esquerda, mas contra Everton e o Wolves, mas assim, lances fortuitos mesmo, mas nenhum assim que diga assim que foi uma falha, algo do tipo. Cara, eu fiz a pergunta porque eu não sei na visão de vocês, na percepção de vocês, mas quando eu estou assistindo o jogo, o City vai lá, consegue o gol e tal, mas toda vez que os caras avançam para o ataque, eu sinto um desconforto, eu sinto
voltei a sentir um pouco daquela insegurança, justamente por esses gols que eu te falei, do Everton, contra o Everton, contra o West Ham, hoje contra o Wolverhampton. Então, assim, parece que o time, sei lá, cara, estou sentindo um pouco falta de confiança. Não sei se é cansaço, não sei se é emocional, eu não sei, mas eu estou sentindo um pouco de receio quando os caras vão para o ataque, o adversário vai, e já não estou sentindo mais aquela solidez como antes. É uma sensação minha, alguma coisa, ou vocês estão sentindo isso também, ou enfim. Eu acho que é mais um lance fortuito, cara. Eu achei que pode ser também um esgotamento assim psicológico, né? Muitas partidas, cara. Vamos pegar aí o último mês de fevereiro aí. Tu tem como levantar essa informação aí, ô Matheus? Pega os jogos do mês de fevereiro inteiro até o jogo de hoje. Quantas partidas o City jogou? Cara, se você parar para analisar, estamos no dia 2, né? Hoje é dia 2. O mês de fevereiro foi até 28, ou seja, seria um corte de 30 dias aí. Quantas partidas o City jogou? Tu tem essa informação aí, ô Matheus? Mas, cara, eu acredito que tenha. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Do primeiro dia de mês de fevereiro até hoje, ó. Ó, o City jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. 9 jogos no intervalo de 30 dias. Cara, isso é muita coisa. Ó. A média de quanto? Um jogo a cada 3 dias, não é isso? Quase isso, né? Um jogo a cada 3 dias. Pô, e mesmo assim, cara, a gente teve lesões importantes, saiu o De Bruyne, depois o Gundogan também se lesionou, tiveram jogadores importantes fora aí, teve o próprio Walker também não jogou algumas partidas, né? Então alguns jogadores tiveram que jogar em sequência, não tiveram aquela rotação. O Agüero voltou agora, o Ferran Torres também estava fora, o Ake ainda está fora, né? Ainda não voltou. Então, cara, eu acho que a equipe tá tá indo com o que pode, né? Tá vencendo, ainda bem, né, que tá vencendo. Isso dá faz com que o time tenha aquela confiança ainda de continuar jogando bem, de continuar vencendo os jogos, até para manter a equipe na liderança até com certa tranquilidade. Mas isso passa muito também pela questão física e psicológica, cara. Eu acredito que seja isso. Nós no próximo jogo, como é um derby, né, cara, eu acho que a gente vai ver um jogo muito bom da equipe, cara. Em derby contra o United, o City normalmente não deixa a desejar. Até mesmo quando perdeu, teve um bom jogo, né? Se a gente parar para analisar no jogo, aquele 3-2 lá que a gente poderia ter sido campeão em cima deles. O primeiro tempo foi espetacular, né? E no segundo a gente não teve muita. Mas todo jogo contra o United a gente não joga mal, né? Pelo menos essa é a minha avaliação. No Etihad vai ser no domingo, né? 1h30 da tarde. Eu espero muito que a equipe aí apresente o melhor nível possível. Eu acredito muito acredito muito que o City vai jogar bem. E, pessoal, um tropeço amanhã. Como é que o United vai encarar o Clássico? Vocês pediram para perguntar, tô perguntando. Já até coloca a próxima pergunta aqui, ó. Cara, eu acho que o Manchester United vai encarar esse jogo. Não digo nem que como uma final, cara. Eu acho que nem eles mesmo acreditam mais que podem chegar no City, cara. Acho que nem eles acreditam mais nisso. Acho que ninguém acredita mais nisso, né? Nem o torcedor mais fanático deles acredita que eles podem vencer o campeonato. E quando a gente debate, né, a questão de manter os pés no chão, passa muito pelo próprio City, né? Somente o City pode perder esse título, entende? Então é por isso que a gente tem que ter os pés no chão, os caras têm que continuar trabalhando. Mas eu acho que eles vão chegar mais relaxados pro Clássico, cara. Acho que eles não vão chegar como em clima de final. Seria diferente se a diferença de pontos fosse de 3, entendeu? De 4, 5 pontos. Entende? Igual a quando a gente teve aquele derby contra o Liverpool em 2019, que a gente tinha 7 pontos de vantagem, a gente jogava em casa. Aquilo ali ainda tinha muito campeonato pela frente. Era o primeiro ou segundo jogo, né, do segundo turno. E aí a gente tinha muitos jogos ainda para disputar e tinha uma diferença de pontos ainda que não era tão grande. Mas agora, com 12 pontos, né, que pode se transformar amanhã, se eles vencerem,
eu acredito que nem eles mesmo pensem que podem ser campeão ainda, cara. Na melhor das hipóteses, cara, se o United ganhar amanhã e a gente conseguir vencer o clássico, abre 15 de novo, né? Para eles. Exatamente, 15 pontos aí, se a gente ganhar o clássico. Qual é a tua opinião, Matheus, sobre o derby? Qual é a expectativa que você acredita que eles vão chegar aí pro Eu também acredito que eles já vão chegar meio já mais cabisbaixo, porque, igual você disse, acredito que nem eles acreditem, não acreditam mais, né? Nem mesmo a questão da própria torcida, mas tem aquela velha história de querer quebrar a sequência de vitórias, tá? Também igual foi no derby da temporada 16-17, desculpa. Que nós fizemos no primeiro tempo espetacular, a gente saiu vencendo por 2-0. Eu acredito que todo mundo acreditou que seria uma goleada histórica e no final a gente fez um segundo tempo bem ruim. O United basicamente foi pro Etihad para atrapalhar a festa, e isso acabou se confirmando na rodada seguinte, que o City venceu o seu jogo e eles perderam para o West Bromwich em casa por 1-0. Então, eu acredito que o United vai mais mesmo para tentar quebrar os recordes e meio que estragar a festa também. Lembrando que eles vão para quebrar nosso recorde, né? Com esse intuito, bem lembrado pelo Matheus, mas também eles têm um tabu que a gente pode quebrar, né? O City está há vários jogos, eu não me lembro exatamente o número agora, acho que são 20 jogos, se não me engano. 19 jogos, se não me engano, sem 21. perder fora de casa. 21? Não, o United. Não, eles são 20, 20. 20 jogos sem perder fora de casa. Isso, 20. Então a gente pode quebrar esse verdade também. Verdade. Eu acho que se tem uma coisa que eles podem levar como motivação, cara, até para analisar o contexto, assim, é jogar água no nosso chope, né? Eu acho que a única coisa que eles têm a perder é isso, que é nem conseguir parar a nossa sequência de vitórias, né? Porque em termos de título mesmo, eu acredito que eles não pensem mais nisso, né? Acho que pensem mais em garantir agora uma vaga na Champions e rezar aí para alguma coisa de tão anormal acontecer no City aí pra gente não conseguir levantar esse troféu, né? Que é uma coisa que seria inacreditável, né? Depois de 12 pontos na frente, faltando 11 jogos pra gente, né? Porque para eles faltam 12, mas pra gente só faltam 11. Então, acho que se tem uma motivação que eles vão trazer no clássico é tentar vencer da gente, de qualquer jeito. Da mesma motivação que eles tiveram para não deixar a gente ser campeão em cima deles lá na temporada 17-18, né? Essa talvez seja a única motivação que eles tenham pro clássico. E dependendo do que acontecer amanhã, pode ser que eles cheguem com a moral lá embaixo, né? Vai que eles perdem pro Crystal Palace jogando fora de casa para jogar com a gente, e a pressão que eles vão ter vai ser grande, né, cara? Porque a imprensa vai bater neles, né? Vai cobrar uma resposta deles como se fosse uma questão de honra, né? Como sempre é feito, né? Principalmente quando o treinador deles disseram que eles não estavam na disputa pelo título e a diferença era de 8 pontos. Bateram tanto nele que ele voltou a repetir que o United estava perseguindo o City. Quando na verdade todo mundo sabe que desde o começo do ano não tem mais campeonato, né? Desde o começo de fevereiro, pelo menos. Foi quando a gente começou essa sequência de vitórias. Começou a ser robusta, né? A gente começou a sequência de vitórias lá em novembro, mas em fevereiro foi quando a gente assumiu de vez a liderança. Até o começo de fevereiro ali a gente estava parelho ali a liderança, até o próprio Liverpool estava na disputa. Hoje já não existe mais disputa, né? Na minha opinião. Eu acho que a única coisa que vai acontecer mesmo é uma tragédia se o City não levantar esse troféu, cara. Mas em termos de expectativa e de foco que eles vão ter, vão ser querer vencer da gente, cara. Esse é o único foco que eu acho. Eu acho que no Pode pior falar? das hipóteses, a diferença cai para nós. No pior dos cenários. Entendi. A tendência Eu vou colocar aqui uma outra pergunta agora. Não, pode falar, fala aí, pode falar. Rapidinho, já, assim, a tendência é que o United vença o Crystal Palace amanhã, até para a gente pegar meio que a questão retrospecto. O United tem visto fora de casa, ele pega um time que
que sofre para pontuar em casa, que é o caso do Crystal Palace. Então, se a gente fosse basear somente por isso, a tendência é uma vitória do United, mas a gente também pode se dizer que o United também não é um time confiável. Então, a gente não tem essa exata certeza também de que eles vão conseguir vencer o Palace em Londres e para meio que tentar jogar, ter um pouco mais de ânimo, de moral para vencer o City no Etihad. Jogo de Deixa domingo. eu fazer uma correção aqui. Se o United vencer, se o United não perder amanhã, o tabu permanece. É quebrado. Se o Crystal Palace ganhar amanhã... Mas só uma... isso mesmo. Mas só até para contribuir com a análise do Matheus aí, cara, eles são um time muito estranho, né? Eles empatam com o West Bromwich e perdem para o Sheffield. Então a chance deles perderem também para o Crystal Palace aumenta, né? Mas tranquilo, eu vou passar aqui para a próxima pergunta aqui. E aí eu queria começar com você, Matheus. Quem foi o melhor da partida, na sua opinião? O Mahrez. Até pelo gol, por tudo que ele demonstrou em campo. Quem me conhece sabe que eu não morro de amores pelo Mahrez. Vira e mexe eu dou uma cornetada nele, mas é preciso também reconhecer que hoje ele foi bem. Se você puxar o retrospecto dos últimos jogos, ele tem contribuído bastante, seja com gols, assistências, até mesmo algumas jogadas. A minha crítica com o Mahrez sempre foi que ele é um tanto quanto fominha, ele prendia demais a bola, às vezes ele tentava enfeitar demais algum, que ele poderia muitas das vezes simplificar, mas eu também reconheço que ele está jogando bem e, na minha opinião, ele foi hoje o melhor da partida. E na sua opinião, Pablo, quem foi o melhor da partida? Voto vencido, mas jogou de terno, fez uma apresentação de gala e foi coroado com gol. Só isso. O problema do Mahrez é a inconstância dele, né, cara? Tem partidas que ele joga muito bem, tem partidas que ele é apagado, joga muito apagado, tem outros que ele é muito displicente, cara. E isso contribui muito para ele não ser titular. Da mesma forma que o Sterling né? Da mesma forma que outros jogadores são titulares, né? Como o próprio Rubem Dias, que chegou da posição, e você vê que a rotação é entre o Stones e o Laporte, né? São caras indiscutíveis hoje na posição. Então, o que falta para o Mahrez é ter mais tempo de jogo, mais ainda do que ele tem, né? De ser um titular inquestionável, é essa inconstância dele. Hoje, por exemplo, ele contribuiu muito para a abertura do placar, né? Naquele cruzamento de perna direita. Uma coisa que a gente não pode negar é a qualidade que ele tem na matada de bola, né? O cara tem um domínio absurdo. Tem um lançamento de 70, 100 metros, o cara ele domina como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Tem jogadores aí do mais alto nível no mundo do futebol que não tem uma qualidade de jogo que ele tem no domínio da bola. E outro ponto é o seguinte, cara, ele selou também o terceiro gol ali, né? Foi o gol do alívio, né? Do que a gente sentiu, né? Porque a gente já estava pensando que qualquer contra-ataque ele no 2-1 os caras podiam empatar, porque eles são muito perigosos no contra-ataque, né? E eu achei também que outro jogador também que eu colocaria como melhor da partida seria o Gabriel Jesus, cara. Eu acho que ele marcou esses 2 gols aí, vai ser muito importante para ele recuperar a confiança dele. Que o Gabriel Jesus é um cara muito emocional, pelo menos na minha avaliação, né, cara? Quando ele erra um gol, parece que toda a confiança dele desaba, cara. E isso faz muito mal para ele, cara, porque se ele quer realmente continuar no City, cara, ele tem que levantar a cabeça, cara. Errou, parte para a próxima, entendeu? Ninguém vai acertar sempre, nem o Messi acerta sempre, entendeu? Então, acho que ele tem que colocar a cabeça no lugar, cara. Se ele quer continuar no City, entendeu? O City não vai manter ele se ele tiver essa inconstância também, né? Diferente do Mahrez, ele é um atacante e a gente só tem 2. Ou seja, o City pode contratar outro atacante até com a saída do Agüero para fazer a reposição dele rápida. Já o Mahrez não. O Mahrez, ele já tem uma certa idade, né? Se eu não me engano, ele tem 30 anos, não é isso que ele fez agora? 30 anos? Então, isso. Ele tem
30 anos, ele já está praticamente chegando na parte final da carreira. O Gabriel não, o Gabriel tem 23, se eu não me engano, 23 anos, ou seja, ele está no começo da carreira, ele ainda não atingiu o auge. Então, se ele quer continuar jogando em alto nível no City, que é provável que o City possa oferecer um contrato novo a ele, devido a ele ser um jogador jovem, diferentemente do Mahrez, que já está em final de carreira, cara, ele tem que continuar jogando, levantar a cabeça, pô, marcou um gol, ótimo, vamos bem pro próximo jogo. Agora não marcou um gol, perdeu uma oportunidade, continua batalhando, porque isso sabe que não falta ele, né? Vontade não falta o Gabriel. Então acho que ele tem que continuar sendo clínico, cara. Esse gol que ele fez hoje, o segundo gol, mostra o quanto ele pode ser importante ainda para a equipe. Até os gols que ele fez contra o Real Madrid, entendeu? Ele foi o melhor naquele segundo jogo lá, no jogo da volta contra o Real Madrid na temporada passada, entendeu? Então isso mostra o quanto ele é bom jogador. Agora, ele ser bom jogador e ser clínico na frente do gol, ele tem que ter uma constância, cara. Aí o pessoal vai falar assim, mas ele faz tantos gols durante a temporada. Eu concordo, mas nos jogos grandes é onde ele tem que aparecer. E quando ele perder as oportunidades, ele tem que levantar a cabeça. Continua jogando, que as chances vão aparecer, cara. Porque ele é muito bom no pressing, né, que é a pressão na saída de bola. Ele é muito bom para recompor jogadas defensivas que a equipe às vezes sofre, né? Então, isso que tá faltando para ele, cara. É só isso. O Sterling é o maior exemplo de superação, né, cara? O cara chegou, o maior cara é bom no City lá e hoje tá jogando. Dá uns vacilos lá também, né? Tem jogo que joga bem pra caramba e tem jogo que é um desastre. Perde gols incríveis, de matar o coração da gente, quase quebrar a televisão no chão. Mas, no contexto geral, o Sterling evoluiu bastante nesses últimos anos com o Pep, né? Eu acredito que se o Gabriel permanecer, ele vai seguir o mesmo caminho. Está melhorando, né? Mas para chegar ao nível do Agüero, falta muita coisa ainda. Esse é o... Não, fala aí, Matheus. Desculpa, eu não vi você levantar a mão. Não, tudo bem. Eu queria levantar eu queria até pedir a opinião de vocês, principalmente com relação ao Gabriel. A gente sabe também que ele não é um jogador pronto, ele tem 23 anos, ele ainda vai amadurecer a mesma situação do Sterling, apesar de que eu já encaro já o Sterling já como um jogador um pouco mais pronto do que o Gabriel, mas é assim, eu até iria abordar isso na live pós-jogo passada contra o West Ham, eu acabei esquecendo. Na opinião de vocês, desse modo que o City joga agora, um time mais móvel, de troca de passes um pouco mais rápida, intensa pressão na saída de bola, vocês não acham que o Gabriel, ele tem mais utilidade que o Agüero nesse atual momento? Eu falo em que sentido? Somente no atual momento. Eu não estou discutindo, eu não estou levantando a questão da qualidade do Agüero, porque a gente sabe que ele tecnicamente, ele é um jogador melhor que o Gabriel, a gente sabe da capacidade goleadora dele, mas eu queria levantar esse debate com vocês aí. Começa aí, Pablo. Cara, nesse sentido, sim, o Gabriel é um cara que se doa mais pro time, né? É um cara que volta para roubar a bola no pressing ali. Ele se doa mais, ele arma a jogada, entendeu? Desloca, quebra as linhas com a movimentação. O Agüero já é aquele cara mais paradão ali, que a bola vem, ele tem uma habilidade imensa de dar um chute, a bola entrar, é mais oportunista o Agüero, né? Ele dificilmente perde as oportunidades ali na frente do gol. E o Gabriel, em termos de coletivo, ele agrega mais ao time, né? Ele se doa mais, ele quebra as linhas ali, se movimentando. Eu acho que tem sido muito útil para o City nessa atual composição que o Pep tem jogado. Eu acho que ele é mais útil que o Agüero, sim, cara. E a questão de estar pronto, cara, a questão do Gabriel já tem 23 anos também, né? Hoje em dia, o futebol não é mais paciente como antigamente. A gente pega um Gabriel que é novo, mas a gente vê um Haaland com 19, 20 anos arrebentando no Dortmund, o Sancho também, novíssimo, e já Mbappé, um exemplo disso. Então, ou seja, o futebol hoje em dia está mais impaciente
E talvez por isso nós, torcedores do City, não tenhamos tanta paciência com o Gabriel como deveríamos ter, né? Por conta da forma como o futebol tem mudado, da forma como o futebol tem avançado nesse sentido, né? De cada vez mais os jovens eles se destacam mais e com menos idade. Tem um garoto de 16 anos que estreou pelo Borussia Dortmund, fez um gol e tudo na Bundesliga. Ou seja, um moleque de 16 anos, cara, nossa, não está na adolescência ainda, já está jogando na Bundesliga. Ou seja, então, assim, a gente não, na verdade, nós torcedores não temos muita paciência para esperar o cara amadurecer, justamente por conta disso. A gente vê um cara que já mais novo que o Gabriel, já arrebentando, e a gente cobra muito dele nesse sentido, até mesmo por conta disso. Mas tem que ter paciência com o Gabriel mesmo, e ele é um jogador bom, vai evoluir, mas eu acho que não acredito que vai chegar no nível do Agüero. Cara, eu acho que só uma coisa que eu discordo do Pablo é o seguinte: o Haaland, pra mim, ele é gênio, ele é craque, entendeu? Eu acho que o Jesus ainda não tá nesse patamar. É só uma questão de opinião. Eu acho que o cara é gênio, cara. O cara tem um impacto absurdo. Qualquer chance na cara do gol, o cara guarda, entendeu? É um centroavante nível Ronaldo, Romário. Chegou na cara do gol, é certo que é gol. Outro ponto que eu queria colocar aqui são duas questões, cara. Eu acho que faltam duas coisas pro Gabriel ser completo, cara. Eu acho o seguinte: primeiro, melhorar na questão do impedimento, na linha de impedimento. Ele toda hora fica em impedimento. Se ele melhorar isso, com a velocidade que ele tem, ele vai ter muito mais chance de marcar. A segunda é a sua qualidade na hora de definir, cara. Se ele melhorar essas duas coisas, ele vai ser um jogador top, entendeu? E ele vai ser muito útil pra gente, porque o resto ele faz muito bem. Ele é um cara que tem explosão física, ele rapidamente ele ganha uma jogada de um zagueiro no ataque facilmente, jogou a bola nas costas do zagueiro para ele vai conseguir alcançar. Outra coisa que ele é muito bom é na pressão na saída de bola, é uma coisa que é vital pro City, né? É coisa que o Agüero ele não é tão bom quanto o Gabriel, por isso até que quando o Gabriel chegou, ele tomou a posição do Agüero de titular. E então, essas duas questões, cara. Se ele melhorar a questão de não ficar em impedimento, de melhor posicionamento, digamos assim, e melhorar a questão clínica lá na frente, pegou a bola, tem oportunidade, faz o gol. Cara, se ele melhorar nesses dois aspectos, ele tem tudo para continuar não só no City, mas ser um dos melhores jogadores do mundo, entende? E ele, por ter 23 anos de idade, a chance dele melhorar ainda é muito grande. Seria diferente se a gente estivesse falando com um cara que tem 29 anos, um cara que tem 30 anos. Ele não, ele tem 23. E outro ponto que vocês chegaram a colocar aqui é o seguinte: realmente não se tem muita paciência com o jovem hoje, entendeu? O cara, quando é jovem, ele tem que ter paciência. É uma crítica também que eu faço quando se pede muitos jogadores da base, né? Tem que trazer o Delap, tem que trazer fulano de tal, tem que trazer ciclano. E aí eu sempre costumo dar aquela freada, né, nesse ímpeto que as pessoas pedem, até mesmo seja em qualquer clube do mundo, cara. Quando você joga em um clube que disputa grandes coisas, grandes competições, seja em qualquer continente, cara, não se pode colocar um jogador da base em jogos decisivos, cara. O jogador da base ele tem que ir amadurecendo aos poucos, entende? E é a mesma coisa do Gabriel. Aqui no Brasil a gente sabe quanto é precário a questão da base no futebol, né? Muitos jogadores eles saem da base sem fundamentos básicos, os caras não conseguem trocar um passe de 5 metros, entende? Então, quando o cara chega na Europa, é uma outra cultura, a exigência é outra, né? A exigência aqui de marcar, que no Brasil não existe, lá fora é muito, muito ferrenha, a questão de todo mundo marcar, seja um atacante, seja um zagueiro, todo mundo fazer gol. Hoje a exigência de um goleiro no Brasil não é igual a exigência de um goleiro na Europa, o cara na Europa tem que sair jogando. No Brasil, o cara ele errou uma vez, vão crucificar o cara e o cara vai, às vezes, reduzir o potencial de um baita de um goleiro por conta disso. A gente teve exemplos aqui no Brasil nessa temporada, né? O cara tentou sair, perdeu a bola, vão crucificar o cara. A partir daquele momento, um cara que poderia ser um goleiro de construção lá de trás, já vai ter medo de fazer de novo. Já é coisa que não acontece na Europa. O cara... Pode falar. Principalmente você acabou de tocar nesse exemplo da questão do goleiro jogar com os pés. Talvez o maior exemplo seja o Hugo, goleiro do Flamengo. Se você for puxar no Twitter assim,
ninguém lembra do que das defesas que o Hugo fez, entendeu? Você só lembra das falhas dele. Exatamente. Porque é o que eu falo, é um jogador da base, o cara tem 18 anos, mas não precisa ser nem só isso, às vezes o cara, como outros goleiros aqui no Brasil, até com 26, 25 anos, pô, o cara tem um talento para melhorar naquilo, aí pô, o treinador viu aquele potencial do garoto, colocou ele para treinar, ele está desenvolvendo. No primeiro erro dele, aí a torcedor já cai matando. Então, esse cuidado que eu peço na hora de pedir jogadores do próprio City, que a gente sabe que a base do City é muito boa, saem muitos jogadores bons, o próprio Foden é jogador da base, o Sancho que saiu foi pro Borussia Dortmund, é jogador da base, tem o Delapay que está arrebentando nas categorias de base, o cara é bom também, muito bom, tem potencial para ser um dos melhores atacantes aí do mundo, pelo que eu tenho visto aí na Premier League Sub-18, né, que eles chamam de U18. E então é o seguinte, jogador como Gabriel Jesus, que é novo, jogadores da base, jogadores com potencial como o próprio Foden, cara, tem que dar tempo pros caras, coloca os caras em jogos de Copa, coloca os caras quando o jogo tiver mais tranquilo, pô, tipo assim, 3-0, 80 minutos de jogo, coloca o cara pra jogar, pô, então coloca o cara pra jogar no jogo contra o time da terceira divisão, entende? Então o próprio Gabriel saiu daqui, cara, com deficiências, entendeu? Tu vê que ele, até hoje também, ele tem certas dificuldades de passe. Às vezes ele erra um passe bobo. No jogo contra o West ele errou um passe bobo para trás. E o bom é que, como ele tem essa consciência tática, ele mesmo voltou e desarmou o cara. Mas é para você ver que, pô, ele errou o passe. Então é questão de paciência, cara. Cara, Pode continuar. Não, terminei. Mas uma reconsideração, enquanto você estava falando sobre o Gabriel, eu estava aqui pensando, né, analisando, isso que é o bacana da gente fazer as lives, da gente ouvir mais as opiniões das pessoas, porque a gente acaba mudando um pouco a nossa concepção, aquilo que a gente já tomou como opinião, né? E é bacana isso, porque quando você falava do Gabriel, eu estava lembrando aqui de que se ele melhorar, né, na finalização, se ele melhorar na linha de impedimento, se ele melhorar o lado emocional dele, eu reconsidero a minha posição, entendeu? Ele tem tudo sim para ser um grande atacante e quem sabe um dia superar o Agüero, né? O Agüero é um ídolo do City, mas, cara, o Gabriel tem todo o futuro pela frente. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar no City, mas ele tem 23, vamos supor que ele chega na idade da Agüero agora com 32, 33 anos. Com quase 10 anos para frente. O que esse cara pode fazer daqui a 10 anos no City? Entendeu? O quanto ele vai amadurecer nesse período? Quanto o Pepe vai ajudar ele a evoluir até lá? Se o Pepe estiver até lá, mas se no Mitchell não tiver, já vai ter deixado um caminho, vai ter deixado tudo muito bem encaminhado para o próximo treinador. Então, assim, vou reconsiderar minha opinião a respeito do Gabriel aqui, com base na análise do Douglas, entendeu? A leitura dele foi muito feliz. E, sim, o Gabriel tem um potencial para ser um grande atacante a nível de Agüero e até melhor, se for o caso, né? Tem tudo para ser até melhor que ele. Então, com base no que você levantou, Douglas, da linha de impedimento, melhorar nesse aspecto, no aspecto emocional, de errar, levantar a cabeça e continuar, não desistir, entendeu? E também essa questão da finalização, né? Se ele melhorar também esse aspecto, como o Sterling melhorou também, que o Sterling perdia muito gol de cara, muito mais do que perde hoje, mas ele melhorou muito a finalização dele. Eu acho que o Gabriel tem sim potencial para ser um dos maiores atacantes que o City já vestiu a camisa do City. Quando o Sterling chegou no City, foi na temporada 2015-2016, ou seja, foi o último ano aí do Pellegrini, um ano antes do Guardiola chegar no City. Eu lembro perfeitamente, o Sterling ele tinha um mesmo defeito do Gabriel Jesus. Ele toda hora ficava em impedimento e perdia muitos gols, cara. Assim, até hoje ele de vez em quando perde um gol que a gente pode dizer que é incrível, né? Mas naquela época ele perdia muito mais gols, entendeu? Tomava muitas decisões erradas, o Sterling. Era inacreditável. Hoje ele dificilmente pega o impedimento. Pode ver que ele é um cara que ele é muito inteligente, né? Quando ele pede para alguém passar a bola para ele em profundidade, ele sempre faz aquele movimento de, ó, tô aqui, tô vendo onde o zagueiro tá e vou me posicionar para correr. Ele observa onde o zagueiro tá agora. Ele se transformou em 4 anos em um jogador que
que era um subproduto, podemos dizer assim, e hoje ele é um produto pronto, né? Hoje ninguém é maluco de dizer que o Sterling não é titular hoje no City. O Sterling é titular. E, inclusive, quando ele perde gols, até cheguei a comentar isso lá na minha página, é o seguinte: a gente tem que maneirar na forma como a gente cobra determinados jogadores. Tem gente que passa do ponto, entendeu? Tem gente que pô, já apela para lados assim da humanidade que não vale a pena comentar, né? O cara já agride ele pessoalmente, já começa a proferir palavras de ódio, entendeu? Então, é o seguinte, cara, a gente tem que entender o contexto do jogo. O cara perdeu o gol, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que não fico puto, pelo contrário, eu fico muito puto. Eu tenho um emocional muito, muito frágil na questão do futebol, cara. Eu fico muito, muito puto, revoltado. E às vezes, quando o City perde uma partida, ou o meu clube aqui no Brasil perde uma partida, eu fico, cara, sei lá, um dia inteiro revoltado, entendeu? Nesse aspecto. Mas depois que passa a questão emocional, questão passional, digamos assim, né, que é o torcedor, tu coloca a cabeça no gato e fala, porra, tudo bem, o cara perdeu um gol, mas, cara, faz parte do futebol, e o que ele já fez pelo clube, para pra pensar o quanto o Sterling já fez, o quanto o Gabriel já fez nesses anos que teve no City, o quanto de gols importantes ele já fez. Cara, futebol é assim, a gente tem que criticar, mas de uma forma inteligente, entendeu? Não partir pro lado passional e massacrar o cara como se ele fosse o pior jogador do mundo. Também não é assim, entendeu? Lógico que tem jogadores que a gente sabe que não tem qualidade para jogar. Por exemplo, não adianta você ficar revoltado com o Otamendi, ele não vai melhorar. Ele é aquele nível de jogador. Não adianta você ficar revoltado com o Mendy. Porra, a única coisa que você vai se revoltar é dele ter sido escalado. Esse é o problema. Mas não adianta você ficar revoltado com um cara desse. Já é um jogador pronto, entendeu? O Otamendi, quando saiu do City, tinha 32 anos. Ou seja, ele não vai ser mais do que isso. Agora, é diferente quando tem um jovem, é diferente quando é um Sterling, é diferente quando é um Jesus, é diferente quando é um Foden, é diferente quando é um Delap da vida, que pode subir aí a qualquer momento aí da base para integrar a equipe profissional. Mas quando o cara é ruim mesmo, pô, não tem o que fazer, cara. Ou tu atura ou você tira o cara do time, cara. Não tem o que fazer. O cara é ruim, não vai melhorar. Agora, a gente fica puto, mas, porra, aí, porque o cara errou, o cara cometeu um erro, eu vou chegar lá nas redes sociais do cara e vou começar a xingar o cara, isso não vai adiantar nada, entendeu? Então, esse é um ponto que a gente tem que melhorar muito aqui, cara. Mas não é só aqui, não. A gente tem sempre uma ilusão de que as coisas acontecem em um mundo da maravilha no exterior, né? Quando na verdade não é. Existem muitos problemas também no aspecto do futebol extracampo, né? Que eu falo da torcida como um todo. Cara, fora do Brasil também é bizarro, não é só no Brasil. A diferença é que lá existe uma punição severa pro cara que extrapola uma regra. Aqui é banalizado, essa é a única diferença. Mas não é as mil maravilhas lá não, e essa é a minha crítica, né? Critica o cara, critica a forma como foi escalado o time, mas que a gente tem que estar pronto para o próximo jogo, que o cara pode ser o vilão do jogo de hoje e no jogo de amanhã o cara pode ser o herói, entende? Muita gente que critica um goleiro ou sai jogando e perde a bola, vai ser o mesmo cara que vai exaltar quando o cara, porra, dá um de Ramsdale contra o Liverpool. O cara agarrou pra caramba, entende? Então isso é coisa do futebol, cara. Cara, eu acho o seguinte, o Sterling, hoje a gente sente falta dele, né? A gente critica, mas no jogo contra o West Ham ele fez muita falta. Hoje também não jogou aquela partida maravilhosa, mas a preocupação que ele deixa para os zagueiros ali, numa outra explosão de velocidade, abre caminhos para jogadas, né? Com o De Bruyne, do Bernardo, do Gabriel, do Mahrez. Então, assim, o cara pode não estar jogando bem, mas ele chama a atenção ali do defensor para ficar ligado nele, porque se um olha, um vacilo que ele dá, o Sterling ele é muito ligeiro, entendeu? Então, assim, essa questão que você falou sobre a base, eu também concordo plenamente. Nós brasileiros não temos paciência com os moleques da base. Também por isso vai muito cedo para a Europa, porque a pressão aqui no Brasil é muito maior. Lá fora eles têm muito mais paciência do que a gente aqui para esperar o cara amadurecer, para evoluir. Entendeu? O Foden foi um exemplo disso. Aqui no Brasil o pessoal pediu o Foden, o Pepe não coloca o Foden, não sei o quê, e o Foden trabalhando o Foden na base, trabalhando, botando uns pouquinhos, botando
uns poucos minutos para jogar, botando um jogo mais tranquilo, amadurecendo, dando rotação pro cara. E hoje, o que o Foden se tornou? Um dos jogadores mais essenciais do time, cara. Entendeu? Toda a questão da paciência. A gente no Brasil teria essa paciência com o Foden nos nossos clubes? Acredito que não, cara. Então, assim, a gente não tem a paciência. Se o cara errar, o jogador da base aqui no Brasil, ele tem de errar. Por isso que ele vai para a Europa imaturo. Porque aqui no Brasil, o cara pode ter um talento estrondoso, mas ele tem medo de errar. Porque sabe que se ele errar, amanhã o muro da casa dele vai amanhecer pichado, o vidro do carro dele vai estar quebrado, ele vai ser xingado nas redes sociais. Então o cara pega e vai para a Europa cedo. O primeiro contrato que vier, às vezes o cara tem até a possibilidade de ir para um clube maior, desenvolver o melhor futebol do Brasil, ir para um clube de mais expressão na Europa, mas não aceita o primeiro contrato que vem da Turquia, da China, sei lá, das regiões da Europa, onde o futebol é fora das grandes ligas, né, da Rússia, porque o cara fica com, porque sabe que lá ele não vai ter essa pressão que tem aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, essa foi a minha análise sobre a base, e eu acho que o Delap também está sendo muito observado. Acredito que na temporada que vem ele já começa a subir um pouquinho, jogar igual o mesmo processo do Foden, jogar uns jogos mais tranquilos, os finais de jogos ter uma rodagem maior para poder evoluir, né? E também queria ouvir a questão ao Matheus sobre essa questão do Sterling, do Gabriel Jesus e outro jogador também que ele queira falar. Bom, a minha análise do Gabriel eu já fiz, entendeu? Eu não concordo com muitas das críticas que fazem ao Gabriel e também ao Sterling, entendeu? Algumas são até pesadas demais, o Douglas até tocou no assunto com ele, porque a minha opinião é a seguinte: você quer criticar o cara? Critica, entendeu? Ele pode dizer que ele perde gol, essas coisas tudo, mas é preciso ter uma moderação também, entendeu? Quando você já parte para a questão da cor da pessoa, ou muitas das vezes mete a esposa do cara, a família, o filho, eu já acho uma situação completamente asquerosa isso daí, para não dizer outra coisa, entendeu? Eu reconheço hoje o Sterling na minha opinião, é um dos principais jogadores do City. Eu sinto falta quando ele não joga, porque ele agrega bastante. Eu sei que tem gente que não gosta dele, também, para mim, não me importa, entendeu? Eu estou emitindo a minha opinião, gostem ou não, eu estou emitindo a minha opinião, entendeu? O Sterling é importante e eu acredito que ele pode melhorar alguns pontos ainda, principalmente eu acredito na conclusão das jogadas. Ele perde alguns gols, mas se você for fazer um comparativo de aproveitamento de chances, ele já diminuiu bastante a porcentagem dos gols perdidos. Claro que inevitavelmente ele vai perder um outro gol, como aquele contra o Lyon nas quartas de final da Champions da temporada passada, mas essa questão de você perder um outro gol é da vida, acontece. O Douglas até abordou. Um dia, num jogo, o cara pode ser o vilão, no outro o herói. E isso daí é da vida. Cara, parando só para pensar, enquanto Então, beleza, vai lá, fala. Desculpa aí. Eu só queria, mais uma vez, agradecer a vocês, cara, porque quanto tenho aprendido aqui, cara. Até questão não só do futebol, mas questão humana. Assim, eu admito que eu tinha um certo preconceito com o Sterling, não preconceito racial, entendeu? Mas um preconceito contra o futebol dele, entendeu? Então, assim, a mesma coisa com o Gabriel Jesus. Então, eu tenho certeza que a partir dessa live, eu não sei dela, olhando esses dois jogadores de uma perspectiva completamente diferente e com um pensamento completamente diferente que eu já tenho hoje, que eu tinha hoje, entendeu? Até esse momento. Eu tinha admito que tenho um certo preconceito com o Sterling, repito, não preconceito racial, e também com o Gabriel Jesus, também não preconceito racial, mas um preconceito em relação ao futebol deles, entendeu? Então, assim, na verdade é uma crítica, né?
uma crítica, na verdade, né? Agradeço a vocês por assim, me mostrar um outro ângulo esses jogadores, entendeu? Então acho muito bacana essa questão da gente crescer como tipo, debate aqui, conversa, mas crescer como um ser humano também e um pouco mais melhor de entender o futebol. Entendi. Só o último, dois pontos que eu queria abordar antes da gente encerrar a live aqui é o seguinte, para a gente ver o quanto o Sterling é importante hoje, você vê que quando o Sterling está na ponta esquerda, tem sempre um jogador que vai dividir com ele, ou seja, um cara que vai para o primeiro embate, mas tem sempre um outro jogador na sobra. Ou seja, ele atrai a atenção de dois jogadores adversários. Isso já é um fator que é muito importante para a equipe. Ou seja, você tem dois adversários aqui, está faltando um jogador em outro lugar. Ou seja, alguém vai estar livre. Matematicamente é isso. Então, isso é um ponto que agrega muito, a gente sente muito as velocidades dele, ninguém pode negar o quanto ele foi importante naquele jogo contra o Liverpool, né? Ele sofreu aquele pênalti lá, e que até o Gundogan perdeu, mas ele foi um dos melhores da partida. Ele tem sempre agregado, trocando passes, até ele foi o cara que deu o passe também pro gol do Gundogan contra o Tottenham, aquele segundo gol lá, que ele deu um corte para dentro da área, né, e tocou pro Gundogan, do Gundogan de perna esquerda foi e fez o segundo gol. Então ninguém pode negar que a importância do Sterling para o time, isso é um ponto que eu queria debater. E o outro é uma informação inútil aí que eu queria dizer para vocês, que com o resultado de hoje, por 4-1 em cima do Wolves, o City matematicamente escapa do rebaixamento. É de sacanagem, né, mano? Cara, Show segunda divisão. Eu sei que a gente já tá já não vai mais para a segunda divisão. Verdade. E a gente não pode ser zoado mais. A gente vai ser mais zoado essa temporada, né? Mas assim, antes da gente terminar, cara, eu queria dissecar um pouquinho mais do jogo. Eu sei que a gente já tá nos últimos minutos aí. Mas falar um pouquinho mais às vezes do jogo, da tática, como é que vocês fazem a leitura do jogo, como é que o City se comportou em campo. Eu, por exemplo, acho que o time jogou por um prato de comida, entendeu? O Bernardo, tadinho, franzino ali, baixinho, magrinho, disputando bola com a Adama Traoré, que é um tanque, um monstro, entendeu? 2, 3 jogadores em cima de um jogador, os caras não sabiam por onde tocar a bola. Taticamente, o time foi um leão em campo, entendeu? Os jogadores jogaram por um prato de comida. E assim, eu queria saber de vocês, cara, a leitura, a gente sufocou os caras, né? Suiciou o Wolves. Os caras não viram a cor da bola no primeiro tempo, principalmente. E os caras, como o Evans falou lá no perfil dele no Twitter, que parecia que o City estava jogando contra o sub-15 do Wolverhampton. E realmente, eu dou razão a ele, parecia mesmo. O Wolverhampton não viu a cor da bola, cara. E assim, o time jogou, cara, com uma garra, com uma vontade. E foi um time completamente diferente do time que jogou no sábado contra o West Ham. Por isso que eu acho que o City foi merecedor do placar, voltando àquela primeira pergunta. E também, cara, eu acho que seria um enorme castigo se a gente perdesse ou empatasse esse jogo. Porque, cara, tudo bem que a gente teve aqueles 5, 6 minutos de apagão ali, mas, cara, a gente dominou a partida toda. Nós mandamos no jogo o tempo todo, tivemos o controle do jogo o tempo todo. Eu acho que seria um castigo enorme o City ter perdido ou empatado esse jogo pelo futebol que o time apresentou. Eu fiquei muito, muito feliz com a partida do City hoje, entendeu? Foi uma partida que eu tive o prazer de ver, apesar dos sustos, daquela coisa, mas se não tiver susto também não é City, né? Então, mas, cara, eu fiquei muito feliz com a partida de hoje, gostei pra caramba do comportamento do time em campo, da garra, da determinação, e o resultado veio de forma até de forma natural, né? Passamos um sufoco ali, mas depois que saiu o segundo gol, o time deles tontearam já meio que ficaram nas cordas, o Mahrez foi lá, nocauteou os caras, e o juiz apitou, deu por encerrada a partida com aquele gol do Gabriel Jesus, cara. Então, assim, eu queria brevemente que você fizesse essa leitura do jogo, que a gente acabou fugindo um pouquinho da temática da live de hoje, que é o jogo em si. Acho que o City foi perfeito, cara. Eu acho que o que faltou mesmo para a equipe no primeiro tempo, para ter tranquilidade no jogo, foi ter feito o segundo. Então, acho que foi o próprio City que vacilou
nisso, não fez o segundo gol. E aí proporcionou todos esses momentos aí de sufoco, né? Que a gente poderia ter evitado. Eu acho que perfeitamente o time foi perfeito. Como você mesmo disse, parecia time de adulto jogando contra o Sub-15. Mas isso não se traduziu no resultado no primeiro tempo. Esse é o meu ponto. Deus. Eu penso da mesma forma que o Douglas. Que o Douglas. Para falar a verdade, nós não fomos ameaçados de forma alguma. Nós sempre fomos os senhores dos jogos. O gol do Wolves acontece no lance fortuito. Tanto é que foi basicamente a única chegada deles na direção do alvo foi o lance do gol. Mas assim, no geral, foi vitória merecida, entendeu? Não cedemos tantos espaços. Eu confesso que eu até fiquei um tanto quanto surpreso com a postura extremamente defensiva do Wolves no primeiro tempo. Eu achei que apesar da escalação em si, eles iriam proporcionar um ou outro contra-ataque, mas no primeiro tempo eles só se limitaram a se defender, chegava até muitas das vezes até a ser constrangedor a postura deles. No segundo tempo deu uma melhorada com as alterações, mas em momento algum nós fomos ameaçados. Cara, vocês lembram que na live de ontem até falei que o Nuno Espírito Santo era dando uma entrevista falando que eles iam jogar de igual para igual com o City? Vocês lembram de ontem? Eu falei isso? Cara, e olha como o futebol foi feito hoje. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Não tem como encarar o City quando o City quer jogar. Não tem como encarar. Não estou dizendo, assim, não é soberba minha, não entendeu? Mas, cara, é a realidade, mano. O adversário só joga quando o City permite que ele joga. Até que o Nuno Espírito Santo queria botar essa estratégia em prática, entendeu? De fazer um jogo lá e cá, um jogo mais competitivo, atacar mais o City, buscar o resultado. Eu tenho certeza que ele queria colocar essa ideia em prática, mas a forma como o City controla o jogo não permite que o adversário monte a estratégia, coloque em prática a estratégia dele, entendeu? Então, assim, é muito complicado jogar contra o City hoje, cara. Muito complicado, porque o City, ele que controla o jogo completamente. Ele decide se o adversário vai jogar ou não. Cara, eu acho que só para fazer um resumo aí do jogo aí, vocês lembram que no primeiro tempo teve um contra-ataque do Wolves, que a bola ficou com Semedo e ele foi e cruzou para fora? Aí o Nuno Espírito Santo virou de costas. Acho que esse foi o resumo do jogo, cara. Esse foi o resumo do jogo. Aquele gol ali foi muito injusto pelo que o jogo se apresentava. E o City foi perfeito, poderia ter ganho de 4-0 aí. Acharam um gol e também foi muito por culpa do time que não matou o jogo quando tinha que matar, né? Bernardo pede aquele gol ali no finalzinho do primeiro tempo ali. Podia ter sido outro jogo no segundo tempo, então ainda bem aí que a gente conseguiu esse resultado, cara, e vamos agora pro próximo. Queria até agradecer a participação de vocês e de quem participou aqui, né? Teve algumas pessoas que mandaram mensagem aqui, mas não foi nenhuma pergunta, até por isso eu também não coloquei aqui pra gente debater, né? Gostaria muito aí de pedir desculpa para vocês também pelos fogos aqui, parece que vai ter jogo aí do Campeonato Carioca aqui perto, né? E aí quando tem jogo do Flamengo aqui, tem sempre uns fogos aqui. Mas também gostaria também de pedir, cara, que quem acompanhou a gente aqui, se tiver alguém que esteja vendo nossos vídeos aí, né, que se inscrevam aqui no nosso canal, que ativem as notificações aqui para receberem aqui as notificações de live quando a gente estiver fazendo aqui. Todo pré-jogo e pós-jogo a gente vai estar aqui. Estaremos de volta aqui no sábado, às 8 horas, para fazer a análise pré-jogo do Clássico contra o Manchester United no domingo. E também no domingo, no mesmo horário, né, às 8 horas, para fazer a análise pós-jogo aí do derby. E espero que seja uma análise pós-jogo com mais uma vitória do City aí. E que a gente consiga de vez aí matar esse campeonato, porque por mais que pareça que já está ganho, a gente precisa continuar com esse foco até para as outras competições. Então eu gostaria de agradecer também a presença do Pablo, a presença do Matheus, e dizer que essas lives aí têm sido muito, muito, muito boa, conteúdo de torcedor para torcedor,
que tem grande qualidade, cara. Tem tudo pra gente conseguir aí mais inscritos aqui, porque realmente é difícil você achar hoje algum canal no YouTube do City que tenha a qualidade que a gente tem aqui nas nossas análises. Outra coisa, queria também pedir, caso alguém queira participar das nossas lives, que entre em contato aí com a gente pelas nossas páginas aí. Eu marco aí tanto o Pablo quanto o Matheus lá toda vez que eu faço a divulgação do vídeo. E se alguém quiser participar com a gente, que participe, que envie perguntas também, que a gente está aberto aqui a debater. Então, queria encerrar essa live aí, desejando aí um bom final de terça-feira para vocês. E graças a Deus foi com vitória hoje, hein, galera? Terça-feira maravilhosa. Nossa, estou muito feliz. Não somente pelo resultado, mas como o time se comportou em campo. Peço desculpas aí a vocês pelos barulhos do cachorro latindo, da moto passando. Algo que a gente não tem como controlar. O cachorro tem como controlar, né? Mas a moto não tem como. Mas ainda não. E dá mais os fogos, né? Não tem os fogos a gente também não tem como controlar, né? Os fogos também a gente não tem como controlar, né? Mas tranquilo, gente. Show de bola. Pô, muito maneiro aí. O Matheus, quer dizer alguma coisa pra gente encerrar aí? Eu só queria agradecer mais uma vez pelo convite aí de participar, e ainda bem que a gente conseguiu mais uma vitória, né? A atuação foi melhor que a atuação contra o West Ham. A gente seguir no jogo a jogo, não deixar a soberba subir, entendeu? Vamos vencer o jogo contra o United e tocar adiante essa ótima sequência aí para a gente tentar quebrar esses recordes. Alguns só para quem tem curiosidade, são recordes até mesmo nossos, mas a gente melhorar mais ainda esses números. Beleza. Então, galera, a gente vai estar de volta aqui na análise pré-jogo no sábado, né? Para poder debater aqui o pré-jogo. E, Pablo, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? É só para fazer um lembrete aqui. Se a gente vencer todos os jogos até o Glavar, a gente quebra o recorde do Curitiba de 2011, que foram uma sequência de 24 vitórias. Ganhando o Glavar seria ganhando os jogos United, Fulham, o Everton e o Glavar, são 25 vitórias. E a gente fica duas vitórias apenas, que vai ficar para o mês de abril, do recorde do Ajax, né? São 27 vitórias, é o recorde europeu. E acho que é o recorde mundial também, não tenho certeza disso, mas eu acho que é isso. Mas, então a gente está bem perto de mais um recorde, mais um feito para a história, que tenho certeza que quando o Pepe for embora, vai deixar um legado enorme para a gente. Eu confesso que vou ser uma viúva do Pepe quando ele for embora. Já tem gente aí torcendo já para ele ir embora, os rivais. Os rivais estão doidos para ele ir embora. Mas, se Deus quiser, ele vai continuar aqui por um bom tempo ainda. Então, queria agradecer a participação de vocês aí e dizer para todos aí que a gente vai estar aqui de volta aqui no próximo sábado aqui para debater aqui a análise pré-jogo aí de Manchester City e Manchester United. O jogo vai ser no domingo, 1h30 da tarde. Tamo junto, galera. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.